Bom dia. Bom dia a todos. Aliás, boa tarde a todos e a todas. A minha fala aqui vai ser mais um caos lá no nosso tribunal. Que tudo começou quando nós fomos procurados. Eu era coordenador do Sejusc, que é uma câmara de negociações, de tratativas. E nós fomos procurados pelo Ministério Público do Trabalho e pela COISP, que é vinculada à Secretaria de Administração Penitenciária, para fazer essas mediações, né? E eu percebi logo que a gente estava se deparando com política pública. E política pública é um outro olhar, né? Não pode se pensar em judicialização, nem em impetração de ações, ajuizamento de ações. É muita conversa, né? Mas, para minha felicidade, tem uma lei estadual que prevê uma cota, uma reserva de vagas para as pessoas egressas. E o Sejusc já tinha uma experiência com relação às pessoas com deficiência, a cota do menor aprendiz, e já existiam as leis para essas matérias, e não sabíamos que tinha uma lei estadual que previa uma cota. Então, fizemos, por entendermos que era política pública, uma junção de instituições, a começar pela Procuradoria-Geral do Estado, né, que, evidentemente, queria haver uma lei estadual sendo cumprida. A Secretaria de Administração Penitenciária, que está no seu MUNOS, esse trabalho, através da coordenação da COISP, cuja figura aqui é a Cristiane Gadelha. Então, precisava reunir também com o Ministério Público, com órgãos de capacitação, FIEC, FEComércio, né, que a FEComércio não entrou ainda muito forte, mas pretendemos que ela entre. Então, todas as, vamos dizer, as disciplinas que tinham a ver com a matéria, a gente chamou, né, para tentar resolver aquela questão, né, que muitas vezes, como eu disse, não se resolvia assim num piscar de olhos. Então, foi através da conversa que nós chamamos os órgãos que poderiam ter alguma resistência. Então, chamamos, e, para minha surpresa, nesse meu relato aqui, não era a prestadora de serviço a contratada, era o próprio órgão público, como falou aqui a doutora Séfora, que tinha lá medo, estigma, né, que é compreensível, né, é humanamente compreensível, mas, né, tinha a cota a ser cumprida, né, e nós teríamos que trabalhar bem essa questão para não deixar vencer esse preconceito, esse estigma. Então, um trabalho, né, que eu acredito que está sendo muito bem cuidado, com muito zelo, né, os órgãos que estão envolvidos estão de forma paulatina, não é uma coisa abrupta, observando os contratos das prestadoras, na medida que vão vencendo. Você não tira uma pessoa para colocar outra. Não era isso que inicialmente alguns entendiam que ia acontecer. Então, esse foi o começo da experiência. E, como eu já disse aqui, nós tínhamos uma experiência de mediação no Sejusc, e era um caso típico de negociação pré-processual coletiva. Estava dentro das atribuições do Sejusc. E abraçamos essa causa, principalmente porque existia a lei, né? Com a lei fica mais fácil, né? Tem um órgão para fiscalizar, o Ministério Público, e tem um órgão para tomar as atitudes ali, né, na paz. Mas, se for preciso a guerra, a gente vai para a guerra. Mas nunca foi preciso a guerra, nunca foi judicializado. Mas impotência, coercitivelmente, está ali, né? A lei precisa ser cumprida. Mas, como dada essa espécie de força-tarefa constituída, até hoje não se fez necessário. Mas se... Então,
A gente nunca precisou chamar a empresa contratada, que eu me lembre, né? Teve só um órgão da administração indireta que estava resistindo, mas, da mesma forma, chegamos lá, explicamos a política, né, junto com essas entidades que participam da questão, e a empresa, ao que parece, mudou sua prática, né. Hoje o problema parece que é outro, né. Hoje eu soube aqui da Cristiane, a multicitada Cristiane, que uma empresa que ganhou lá uma licitação para fazer o saneamento de Fortaleza durante 5 anos, através de uma PPP, está não entendendo, digamos assim, a questão, né? Então, já deliberamos daqui que vai ter uma reunião, né, com todas essas entidades que fazem parte desse grupo, com a empresa, com as empresas que formam essa PPP. Então, o que eu digo ressaltando, é um trabalho multidisciplinar, que tem vários, pelo que eu escutei aqui, né, tem vários olhares, tem vários ângulos. O nosso ângulo é o do trabalho, porque uma coisa que eu aprendi, não se ressocializa sem esse vetor trabalho. Pode fazer capacitação, pode fazer educação, pode mexer com tudo, mas se não chamar a Justiça do Trabalho para colaborar, vai ficar ainda muito trabalho a ser feito em termos de ressocialização. E eu já vi umas 3 vezes aqui dizer isso. Fui lá no CNJ dizer isso para o meu amigo Jonatas, repetidas vezes, né? Fui no TST repetidas vezes dizer isso. Fui na CNI dizer isso. É preciso uma coordenação, aqui no Ministério, né, também, é preciso uma coordenação nacional dessa questão. E me alegra, esse evento aqui me parece já ser a expressão disso. Soube hoje que o CNJ está celebrando um termo de cooperação com o Ministério da Justiça para a questão do Estado inconstitucional, né, que se vive nas prisões, já fazendo a integração. Mas tem que, eu acho, a meu ver, na minha opinião, chamar a Justiça do Trabalho, né, para essa questão do preso e principalmente do egresso. É preciso que entre nessa questão também, como já está entrando, a Procuradoria-Geral do Trabalho, né, porque onde tiver Procuradoria-Geral do Trabalho tem que ter Justiça do Trabalho, onde tiver Justiça do Trabalho tem que ter Ministério Público do Trabalho. Então, tem muita coisa para ser feita no nosso âmbito, né? Fazer seminários, já estamos programando um seminário sobre essa questão lá em Fortaleza, todos estão convidados. Tem audiência pública, pode ser feito, tem um convencimento de outras esferas políticas, né? Eu tenho a alegria de comunicar aqui que o município de Fortaleza, no final do ano passado, aprovou uma lei municipal criando a cota para pessoas egressas, igualmente como o Estado fez. Então, vai ser um manancial muito grande de, acredito, pessoas egressas serem aproveitadas nos órgãos públicos municipais, porque há muita terceirização, todos sabem disso, né, no país, e Fortaleza não foge a essa situação. Então, fiquei muito contente, né? Esse seminário vai ser uma das vertentes, explorar a implementação, como operar essa cota, né, que já tem essa experiência do Estado, vamos adaptá-la aos meandros do município de Fortaleza. E também o papel que foi falado aqui, que eu gostei muito de ouvir, a questão da comunicação. Eu não tenho nenhum pudor de falar dessa questão, estou defendendo o preso, estou defendendo com muito orgulho, né? Porque eu sei da importância que é. E sei do preconceito que há, o tipo o negacionismo, né? Mas vai mais para a pauta do negacionismo, esse assunto, é negar a realidade, né? Por uma questão de preconceito, né? Porque é uma coisa que vai se reverter contra a sociedade se não fizermos isso.
há estudos e há pesquisas dizendo ele vai voltar para o crime, ele vai reincidir, se não houver oportunidade de trabalho. Então, a gente vai, como eu disse, a gente vai aprendendo, né? A gente está numa luta também para convencer os órgãos públicos, principalmente o governo federal, que tem grandes obras, Minha Casa Minha Vida, o PAC, né? Que também faça o seu dever de casa e insira nas obras, nos serviços, as pessoas, né, que são egressas. Vai ser uma enorme contribuição para essa questão. Pois é, o que eu advogo com muita ênfase é que nós, apesar de relativamente termos uma experiência regional bem coordenada, existe uma coordenação regional, é preciso, até para o trabalho lá da ponta nossa, nos estados, se fortalecer, que os órgãos que têm interface com essa questão, nacionalmente, entrem. E eu disse, fico alegre em ver um evento desse, multidisciplinar, com muitas experiências. Aqui é um exemplo disso, a Justiça do Trabalho fazendo parte, né, não é um elemento estranho no ninho, porque tem tudo a ver. E eu vejo, para meu espanto, que eu via, né, um espanto, muitos dos normativos do CNJ não contemplarem a Justiça do Trabalho nessa contribuição fundamental que pode dar nessa questão, principalmente das pessoas que já cumpriram a pena dos egressos. Por quê? É nossa competência. Ali não se trata, não há dúvida de que a Justiça do Trabalho, se houver resistência com relação à colocação no mercado de trabalho, ali é uma relação formal com todos os direitos trabalhistas, não é trabalho precarizado. E se for a Justiça do Trabalho, pode entrar também para dar o direito, porque é um trabalho que preenche todos os requisitos de uma relação formal de emprego. Eu poderia dizer aqui, né, como também uma boa notícia, que os números, até para minha surpresa, eles são bons, desde quando houve essa junção de várias instituições, né, quando nós aceitamos mediar os números, segundo me diz a Secretaria de Administração Penitenciária, era de 2015 até 2021. De 2020 para cá, já melhorou muito, né? Embora tenha muito ainda para melhorar, já em torno, não é, Cristiano, 700, quase 700 pessoas, a maioria egressas, né, e outros em obras. Então, é uma coisa que inspira a gente, que motiva a gente, e a gente não está vendendo terreno na lua, né? A gente está fazendo coisa objetiva, no dia a dia das pessoas, no dia a dia do egresso, no dia a dia do sistema prisional e das famílias também, né, que vão ser beneficiadas. E, continuando essa marcha de aprendizagem dessa questão, nós temos também uma superintendência estadual que cuida dos adolescentes em conflito com a lei. O superintendente, soube dessa atuação da Justiça do Trabalho, e ele quer levar também para os adolescentes, que também têm egressos lá, né, cumpriram com a medida socioeducativa e querem, se não, né, vai ter uma ascensão naquela vida do ilícito. E eles querem dar oportunidade de emprego para que a pessoa não siga aquela sina de uma vida anunciada no crime, que é o que, se não fizer nada. Então, também estamos entrando nessa questão, e aí tem que ter um olhar muito especial, né, que tem que capacitar esses adolescentes. Aí a doutora Cíntia de manhã me deu uma notícia boa e outra ruim. A boa é que o Sistema S poderia contribuir, a ruim é que antigamente contribuía, né? Deixou que era impositivo até, né? Não é mais impositivo. Deixou de ser impositivo que o Sistema S tivesse lá uma contribuição maior. Então, era isso, pessoal. Eu estou aqui à disposição
né? Eu queria só um relato de uma experiência prática, não teórica, no dia a dia, que a gente está lá fazendo acontecer na medida das possibilidades. Obrigado.